Aí, Roberto, é isso aí. Olha um solo de guitarra desse. Dá vontade de comer doce depois? Ô, minha gente, que som, ó. Ó. Maravilhoso. Tranquilo. Faz bem pra alma. Maravilhoso, não é? Ó. Mark Knopfler. É. Canta muito e toca demais. Ó. Ó. Lindo demais, não é? Como é lindo demais também o programa Bendita Hora aqui na Rede Vida e Televisão ao vivo. Padre Marcos e Camerasmans, diretor, melhor qualidade e os nossos convidados de hoje, tá bom? Ó, com muita alegria vamos colocar tudo isso agora no coração dele, hein? Do nosso Deus. Vem junto com o Padre Marcos, vem agora. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ele é o Senhor, Ele é o tudo. Muito bem, gente, olha aqui, ó. Rapidinho, deixa o padre aqui já mostrar essa mesa maravilhosa. Ela é nutricionista funcional integrativa, especializada em nutrição esportiva e estética. Estou aqui com a nossa querida Giovana Baleiro. Giovana, mais uma vez, seja bem-vinda aqui no nosso programa. Prazer. Você é muito querida, viu? Muito obrigada. Muito competente. Prazer estar aqui com vocês. Maravilhosa, é isso aí. Obrigado. Olha, gente, psicóloga boa a gente escolhe nos dedos, não é qualquer uma, não. Ela é, Master em PNL, Programação Neurolinguística, há 32 anos. Nada mais do que Roberta Borges, nossa querida psicóloga. Roberta, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite, é um prazer. E ela veio com o filhão dela, mostra o filhão dela lá, Barba. Olha lá, o filhão da Roberta aí, ó. Jovenzinho, tá aí, ó. Tem pra ninguém, não. Ela é quiropraxista, é isso? É, super simpática. E ela é quiropraxista de bebês, crianças, gestantes e familiares. Ela é a criadora do GS Kids. Estou falando da doutora Lidiane Garbim. Doutora, seja bem-vinda aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite. Obrigado você por ter aceito, viu, querida? Doutora Lidiane, maravilhosa. Ele já veio aqui, é daqueles especialistas maravilhosos e professor de harmonização facial. Quem ele é? Doutor Thales Wilson. Doutor Thales, é uma honra tê-lo aqui mais uma vez. Muito capaz, muito competente. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bem, gente. Olha, como todos nós sabemos, a partir do dia 21 deste mês, a Rede Vida vai estar ligada na transmissão de um dos maiores rodeios do mundo. O rodeio internacional, hein? Ó, internacional de Barretos. E eu vou conversar agora, bem rapidinho com ele, mas para mim é uma honra, com o Adriano do Vale, que é locutor da Festa do Peão. Meu querido Adriano, boa tarde, querido. Boa tarde. Boa tarde, padre. Boa tarde, padre. É uma satisfação estar falando aqui no Bendita Hora, aqui, a todos os seus telespectadores. E é, como você falou, o maior rodeio do planeta, o maior rodeio do Brasil, internacional. A gente está aqui há, esse ano, 31 anos fazendo a locução, a apresentação do Rodeio de Barretos. E é uma satisfação muito grande estar falando com vocês aí. Para nós é uma alegria. Ô Adriano, você já é favas contadas, você é o maior locutor de rodeio do mundo. Do mundo. E não tem, não, é verdade, e não tem para ninguém não. Quais são aí?
Tá, e quais são as expectativas e as novidades para essa festa desse ano aqui, que conta pra gente aí, você que realmente já tem uma experiência, uma bagagem, e realmente aquilo que eu falei, é o maior locutor do mundo. Quais são as expectativas suas para esse ano? O que você pode dizer um pouquinho pra gente? O que esperar desse grande evento, meu querido? Barretos reúne onde o Brasil se encontra de 21 a 31 de agosto, né? O Parque do Peão, um investimento de mais de 20 milhões de reais esse ano em infraestrutura e mais de 100 shows. Barretos é uma festa, várias festas em uma só, não é só o show, não é só o rodeio. Temos a área do camping, temos as áreas dos ranchos. Então, são 24 horas vivendo a festa do Peão de Barretos. A expectativa maior do mundo que esse ano a festa seja bem melhor que o do ano passado, que esse é o lema, né? Daqui da festa de Barretos. Aqui em Barretos reúne mais ou menos nos 10 dias 800 mil pessoas, nos 10 dias de festa, de 21 a 31 de agosto. O campeão aqui de Barretos vai representar Barretos nos Estados Unidos e pode concorrer a 2 milhões de dólares em um só dia. É uma premiação milionária, entendeu? Além de Barretos, além de você poder estar montando no The América nos Estados Unidos. Rapaz, que maravilha, hein? Olha, eu queria muito montar logo num touro, queria cavalo no touro mesmo, mas tem alguns nomes de touros assim que você normalmente conhece aqui no Brasil. Você fala, quem sobe nesse touro aí primeiro tem que ser valente, tem que ser o cara muito treinado, tem que ser campeão para segurar ele aí. Você conhece algum tourão aí famoso lá? Conheço, tem muitos, né, Padre? Tem agora o cobiçado, acesso negado, extrapolar, tem vários touros. Porque o touro de rodeio, Padre, muita gente, é bom você frisar, o touro de rodeio são verdadeiros atletas, entendeu? Você vê os cuidados que a gente tem, os tropeiros têm com os animais, veterinário 24 horas, ração balanceada, natação, acupuntura, tem touros de rodeio que faz acupuntura. Caramba! Entendeu? Então são verdadeiros atletas mesmo. Você vai na fazenda aí do Tércio Miranda, dos tropeiros, do Paulo Emílio, você vê o cuidado, o bom trato que a gente tem animal. O touro a ser pegado foi pago R$1.300.000 desse touro. Então é muita grana envolvida. Entendeu? São verdadeiros atletas mesmo. Olha, Adriano, você é um grande locutor. Certamente você já participou de grandes rodeios no mundo inteiro. Por que para você, que é brasileiro igual nós, graças a Deus, o melhor do mundo é brasileiro, tá? Por que para você aqui em Barretos é muito emocionante? Talvez porque é a tua terra ou porque tem uma energia diferente. A energia é diferente, né? Barretos, a gente não compara Barretos com as outras festas, a gente tira do lado. Além do tamanho dela, todo sonho. Eu faço essa analogia, Padre, que todo sonho do jogador de futebol é jogar na seleção brasileira, não é verdade? É verdade, todo sonho de um profissional de rodeio, de um cantor é cantar em Barretos, de um locutor é falar em Barretos, de um tropeiro é ter boi aqui em Barretos, de um juiz é julgar a festa de Barretos. Então, todo mundo quer estar nessa festa. Barretos, esse ano, completa 70 anos, são 7 décadas de festa e vai estar maravilhosa. De 21 a 31 de agosto, eu aproveito a sua audiência e convido a todos vocês para vir aqui para o Barretão. Maravilha. Olha, Adriano, para nós é uma alegria falar com você. Eu tenho 2 cameramen aqui doido para montar em cima de um touro aqui, que é o Barba e o Mineiro. E a gente queria muito fazer esse desafio, pegar o mansinho que tem por aí, para colocar o Mineiro em cima lá. Só para terminar, rapidinho aqui, para terminar, Adriano, você tem como inspiração grandes outros homens que trabalharam no rodeio para ser locutor. Tem alguém aí que você fala, Padre, esse aqui para mim que eu me inspirei muito nele. Tem algum nome aí que você se inspirou muito para ser o melhor do mundo que você é? Do mundo nada. Tem sim, eu inspirei no começo da minha carreira, eu inspirei muito num locutor chamado Asa Branca. Ele era assim, muito criativo, não sei se você já tinha ouvido falar, era muito criativo, era um verdadeiro popstar. E eu consegui tirar as coisas boas dele, eu consegui tirar, sabe? Que legal. E hoje eu estou aí como, não é só Barretos, é Jaguariúna, Ribeirão Rodeio Music, Rio Preto, Country Blues, nas grandes festas do Brasil. Eu acabei de chegar, eu cheguei ontem de noite no Mato Grosso, pertinho de Rondônia, eu estava lá em Juína, no Mato Grosso. Que show. Cheguei essa noite, então a gente roda o Brasil inteiro.
Só para dar aquele fechamento rapidinho. Dá uma cantada aí, uma cantada de locutor aqui do programa Bendita Hora. Pode falar, pode pôr aí. Vai lá. Todo rodando, cowboy sapateando, no Bendita Hora, o vale chegando, Bendita Hora, Segura, Padre Marcos! É isso aí. Adriano, um beijo no teu coração, Deus abençoe o seu trabalho, porque você é muito bom. Sou seu fã agora, viu? Mais do que nunca. Tamo junto. Obrigado, amém. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. Bom programa para vocês. A todos nós, querido. Dia 21 de agosto começa aí o grande Barreto aí, tá um show lá, hein? Muito bem, gente. Vamos começar as notícias? Vamos embora aqui, ó. Diferença entre bruxismo do sono e bruxismo em vigília. Como assim? Olha isso. Olha o que o bruxismo faz aqui, gente, ó. Vira caquinho um dente. Olha, doutor, explica um pouquinho para nós aí, porque eu acho que a população, muita gente tem, não sabe que tem esse bruxismo. Explica melhor, primeiramente, eu acho que o doutor, Thales, o que é o bruxismo? O que ele faz e por que pode ter isso? O bruxismo ele é um transtorno, ele é uma doença. A gente classifica ele como transtorno, mas ele é uma doença que ele é um transtorno que a gente faz o quê? A gente aperta os dentes, a gente range e a gente morde, como se fosse frio, né? Batendo nos dentes. Isso é um transtorno, é como se fosse uma máquina que está dissipando ali energia. A gente estava falando aqui de não dormir bem, de estresse, né? Isso aí tudo é questão do emocional do ser humano. Tem vários fatores. Até a década de 80, ele era principalmente por genética, alterações da mordida cruzada que levava ao quilo. Hoje, a gente já fala que 99% é ansiedade e estresse que levam ao bruxismo atualmente. Rapaz, que coisa, hein? Falava aqui quando... Que todo mundo vai fazer terapia. Mas, ó, e qual é essa diferença? Porque o bruxismo, ele pode ter duas reações. Uma no sono, que é o bruxismo do sono. E o que é esse bruxismo que em vigília? Explica um pouquinho isso. Essa nomenclatura mudou tem uns 20 anos, ela era até mais simples. Antes era o diurno e o noturno. Só que tem, por exemplo, o vigilante, né? Que ele trabalha à noite e dorme durante o dia. E aí, então, ele apertava dormindo ali durante o dia, era diurno? Não. Aí, para confundir isso, vigília é acordado e sono é dormindo. Então, isso pode acontecer. E é algo involuntário. Se você ranger conscientemente, isso não é bruxismo. Agora, se você estiver rangendo os dentes inconscientemente, dormindo ou acordado, isso é bruxismo. Se estiver dormindo, é o do sono. E se estiver acordado, é em vigília. São dois transtornos que acontecem aí como esse sintoma, né, de apertar, mas que não necessariamente você está consciente quando está fazendo ele. Esse bruxismo de vigília que você está falando que é durante o dia, eu já ouvi isso aí, é um pouco até esquisito, né? Porque a pessoa está conversando, você escuta um barulho estranho saindo da boca da pessoa, fica... E ela, às vezes, nem ela sabe que ela está fazendo isso, é isso? É tão automático, tão viciado que ela está, que ela não se liga que ela está num ambiente... Está tendo essa sonora. Isso. Quem está perto às vezes assusta, às vezes mesmo dormindo, né? Aflição, né? Você deve acordar a pessoa, se ela estiver dormindo apertando ali, porque ela vai estar fazendo dano para os dentes dela. O que a gente escuta um estalo muito forte é o da ATM, a articulação, né, que a gente tem. A gente recebe muita mensagem, doutor Thales, eu tenho ATM. Que bom, todo mundo tem. Todo mundo tem a articulação. Um transtorno da articulação que é um problema, né? Que é o disco articular que a gente tem aqui, é como se fosse um joelho, né? E quando você está falando, abre muito, ele pode ficar preso e aí começa a estalido. Ter estalido não quer dizer que já tem o bruxismo, mas pode ser uma sequela do bruxismo. Tá certo. Alguns casos têm que ser tratados cirurgicamente. É tratável, dá para parar esse bruxismo. Existem algumas placas que as pessoas também, eu já ouvi falar que tem gente que dorme com uma plaquinha, tem alguma coisa aqui para amortecer, para não dar o dano ao dente, é isso? O principal consenso, a gente fala que não tem cura. Ele está em tratamento, a gente fala que está ali sempre, alguns são até paliativos. A plaquinha, que é uma placa rígida, é o melhor tratamento. Muitas pessoas têm dificuldade, que é igual dormir de sapato no começo. Você dormir de sapato ali 1 mês, 3 meses, depois de uns 6 meses você acostuma e aí não incomoda mais. Hoje a gente associa muito toxina botulínica, já tem uns 20 anos, e mais recentemente aqui no Brasil, uns 2 anos, a gente associa fios de PDO dentro dos músculos mesmo, do masseter e do temporal. Rapaz. E também, em casos muito graves, além da terapia, outros tratamentos que a gente associa também o canabidiol. Hoje no Brasil ele é legal.
São gotas, um óleo essencial de canabidiol, CBD. Tem um outro nome, que cientificamente é esse aí que você falou, né? Cientificamente é canabidiol, que hoje é legal também. Ele é legal para poder usar no organismo do ser humano. Eu sou super a favor dele, mas em casos específicos. Às vezes surge uma coisa nova e o meio acadêmico quer usar para todos os casos, né? Principalmente nos casos mais graves, que são recorrentes. Você tem mostra de solução através desses fios? Não entendi a pergunta. Os fios que você coloca, você tem alguma amostra positiva de evolução do quadro? Temos. Ontem mesmo eu estava com uma paciente, hoje a gente tem uns 100 pacientes em tratamentos que usamos fios mais a toxina botulínica. Quando a gente usa a toxina botulínica, a gente faz a aplicação a cada 6 meses. Quando a gente usa os fios, um ano e meio a gente consegue. Mas normalmente, a pessoa não está dormindo bem, continua estressada, não corrige, né? A gente está tratando, né, o sintoma que a gente está vendo lá, mas não a causa. Então, o que está levando aquilo, o estresse, tudo continua. A causa tem que ser... Eu costumo falar para meus pacientes. Eu trato a causa emocional, mas o que está no corpo, você precisa do profissional. No caso do doutor, aí você tiver... Sim, você não... Né, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa de outros profissionais. Um trabalho multi e interdisciplinar, né? Ter uma conversa, um diálogo. O respeito das áreas, sabe? Acho que eu não posso... eu sei tratar o emocional. Muito, né? 33 anos que eu faço isso. Mas se o caso é físico, precisa dele. Entendeu? A parte dele é uma e a parte é outra. Maravilha. Grande doutor Thales, viu? Muito boa explicação, obrigado. Eu acho que eu devo estar com bruxismo. Eu acho que eu já tenho... pensando. Porque meus dentes não mudaram nada, mas eu talvez seja levinho e eu não tenho, né, muita noção. Eu faço exorcismo com bruxismo, mas não adianta não. Esse aqui não adianta. Vamos ver aqui, minha gente, ó. Quiropraxia. Na gestação, o alívio e bem-estar para mães e bebês. É com ela aqui, a doutora Lidiane. Esse nome, nós estávamos até falando, né? A quiropraxia, né? É praxia que fala mesmo, né? Quiropraxia. Que é, na verdade, o que é? Na verdade, ela é um trabalho feito o quê? Como se fosse uma massagem, é isso? Sim e não, né? A gente utiliza as mãos, então quiropraxia significa mãos e prática, uma prática com as mãos, né? E ela é comumente associada com aqueles estalos, né? Então tem muitos vídeos na internet de ajustes, de procedimentos de quiropraxia com estalo. Mas a quiropraxia ela é uma ciência que visa entender como está o funcionamento articular do corpo, principalmente a coluna, né? Mas também as demais articulações. E através disso, de um bom funcionamento da coluna, a gente vai trabalhando para que o corpo performe melhor, para que tenha mais saúde, mais disposição. E aí, puxando no caso da gestante, o que acontece? Na gestação, a grávida ela tem um aumento do peso, ela tem uma mudança de... E a coluna dela é a mais afetada. Ela é a mais afetada, principalmente a região lombar e a parte pélvica. E aí, nesses momentos, o que a grávida sente, principalmente na reta final, é dor. E uma grávida, ela não vai poder tomar vários tipos de medicamentos, né? Porque isso vai fazer mal também para o bebê. E a quiropraxia, ela entra com um cuidado nesse momento, através de uma técnica específica de quiropraxia. 20 anos atrás, porque tudo que ela está falando é bem real. Essa quiropraxia, segundo o que até a Roberta está falando, é uma ciência aqui no Brasil mais utilizada recentemente? Recentemente. Em meados de 2000, veio o primeiro curso de nível superior em quiropraxia. Então, são 5 anos de formação. E aí, então, em 2005, começaram a ter os primeiros profissionais. No Brasil todo, profissionais graduados em quiropraxia, nós temos menos de 2.000 profissionais. O resto é todo aventureiro, né? Exato. O restante é profissional que faz cursinho de final de semana, aprende a fazer um ajuste, um estalo com a vida, e isso é muito perigoso, inclusive, né? A gente tem vários relatos, inclusive, de procedimentos que deram errado, porque uma pessoa não estudou, não sabia quando não aplicar. E aí, no caso da gestante, o que a gente utiliza é essa técnica de Webster, que é uma técnica, um recurso dentro da quiropraxia, que não tem estalos, mas que prepara todo o alinhamento ósseo. Você fala estalos, é aquela coisa de fazer clac mesmo. Crack, tipo estalar o dedo. Que dá aflição. Só que na coluna? Sei. É isso mesmo. Porque não precisa ter estalo para você ter um relaxamento. Não. E uma localização boa na coluna, etc.
Exatamente. Com o estalo é muito melhor. Com o estalo é prazeroso. Dá um prazer o estalo. Colocou no lugar. Exato. Né? A pessoa tem essa sensação de que colocou no lugar, mas na verdade não colocou no lugar. O estalo é um ar que fica entre as articulações. Certo. E ele vai comprimindo, cria-se uma pressão negativa e quando a gente descomprime, a gente ouve o estalo. Então tem que ser profissionais como a senhora que é médica mesmo, própria para isso, certo? Sim. Para poder se preparar, para você colocar profissionais assim para cuidar de você que anda com dores, principalmente lombar, ou é mãezinha novinha, tá forçando muito a coluna, como é que é essa parte aqui? Sacro, lombar, lombar. Então, é com a doutora aqui, Lidiane, ou profissionais como ela. Exatamente. É isso? É isso. Eu fiquei interessado, hein? Lembra aquele negocinho aqui? A gente vai fazendo depois do estalo ou sem programa. estalo? Com estalo. Meu pai! Agora vai. Fila Vamos aqui, minha gente, mais uma aqui, ó. Outra informação. A banalização do termo gatilho impacta na comunicação e convivência. Virou moda, né? E aí, Roberta, como é que a gente vai fazer essa banalização? Tudo é gatilho. Tudo agora é gatilho. Isso está meio... Tava vendo outro dia, a pia cheia de louça me dá gatilho. É sério isso? Sério? Pô, que isso, mano. Por favor, né? Aí as pessoas, ao invés de levarem a sério, porque gatilho realmente, quando acontece, pode ser uma coisa extremamente grave para a pessoa que tem o gatilho, né? E se você banaliza, você começa a achar que as depressões, as ansiedades, o estresse e tantas outras questões sejam nada. Isso é um gatilho. Não. O gatilho, ele é algo sério. É algo que dispara a pessoa no momento onde tudo começou. E isso pode ser gravíssimo, porque o que acontece? Todas as situações geram sensações, todas. Não necessariamente as mesmas situações geram a mesma sensação. Tudo bem? Conseguiu me acompanhar? Eu consegui. Ótimo. Quando a sensação é disparada, ela é disparada e te leva aonde tudo começou. Às vezes aos 5 anos de idade, às vezes aos 10, às vezes num casamento, né? E aí você reage como você estava naquela época. Então, assim, nossa, um cara barbado com reação de 5 anos, sim. A sensação disparou podem isso. Ser vítimas disso, sendo que não tem nada a ver com aquilo que os outros estavam naquela época. Então. Que era até um motivo. Mas aí o gatilho é de uma dor, é de algo que está machucando. É algo que... E aí você fala, tudo vira gatilho, aquela tua dor se torna banal. E aí eu não estou sentindo, porque imagina que eu vou sentir isso. Então ninguém leva a sério nada, virou algo popular. Eu acho muito sério. Sim, perfeito. Eu acho que você colocou muito bem, né? Tudo existe um início, tudo teve um começo, né? Tudo. E é nesse começo traumático, ou que machucou, ou que, enfim, deixou um machucado ali. E trauma é uma coisa séria. Se não for séria. curado, se ele não for tratado, se você não fizer uma autoanálise de se autoconhecer ali, realmente depois, em alguns momentos da sua vida, haverá circunstâncias que vai disparar aquilo, porque tá lotado, doendo. Né? A caixa d'água lotou, tá derramando. Tá doendo. E quantas pessoas estão machucadas? Muitas. Porque não foram curadas, não curaram o trauma lá atrás. Não entrou. É vergonhoso ter trauma, né? Imagina, a minha vida é perfeita, eu não tenho nada. As pessoas se escondem um pouco, né? Porque eu acho que existe um pejorativo. Um pouco as suas dores, né? Imagina que eu vou na terapia. Terapia é coisa de louco. Não, com psiquiatra, o louco também é atendido. Mas com psicólogo, a gente não trabalha com louco, a gente trabalha com gente, com problemas. Todos precisam, né? É libertador quando você vê as pessoas que estão com a terapia em dia, como as coisas funcionam bem, né? Nós podemos associar, então, Roberta, por exemplo, circunstâncias na sociedade, da gente ver assim, algumas atuações de pessoas violentas, pessoas marginalizadas, que elas, na verdade, elas estão tendo um reflexo de algo lá atrás. Sim, né? Certamente. A gente, às vezes, não tem paciência e faz logo um julgamento, como se aquela pessoa fosse extremamente perigosa, ruim, e ela não merece o nosso respeito, mas a gente não sabe exatamente aonde está a causa, a doença dela. E, às vezes, se você pudesse entender que, às vezes, ela não teve o auxílio de alguém quando ela era pequenininha,
ela foi abusada ou ela foi vitimada de um abandono, Sim. de alguma coisa. Mas é mais fácil, padre, eu julgar o outro. Primeiro que julgar já é uma coisa absurda, né? Mas tudo bem. Do que querer entender lá atrás o que aconteceu. Com a minha régua, eu não fui abusada, eu não passei por dificuldades na minha infância. Sim. Uma das minhas primeiras pacientes tinha um histórico totalmente diferente do meu. Totalmente. As primeiras sessões, ela ia embora, eu ficava no consultório chorando. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar uma pessoa que eu não tenho ideia do que ela passou? Perfeito. O pai saiu para comprar cigarro e voltou 20 anos depois. Eu não sabia o que era isso. Eu era recém-formada. Né? Então, assim, o que eu aprendi? E esse caso me fez estudar de uma outra forma, olhar o outro de uma outra forma. Assim, eu não tenho. Mas por que essa pessoa veio? Na psicologia a gente fala muito isso. Se eu pegar todos os meus pacientes, a queixa principal de cada um dá eu, né? Por isso, a transferência e contra-transferência. Então, por que aquele paciente chegou para mim? No caso dessa pessoa, porque eu tinha um recurso para dar para ela e ensinar. O que eu fazia nas sessões dela? Eu brincava de boneca. Ela era mais velha que eu. Eu pintava a unha. Tudo que a gente faz, nós meninas fizemos na infância, ela não teve essa infância. Então, quando você olha para o outro... Né? Jung, eu não sou junguiana, mas Jung tem uma frase muito interessante que fala: quando você tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E é isso. E eu acho que o trauma é isso, você olhar. Eu não tive, mas você pode ter e eu vou cuidar de você. Na verdade, essa ciência maravilhosa que ajuda a igreja também hoje muito, que é a psicologia, eu acho que eu fico tão feliz quando eu vejo muitas pessoas procurarem hoje a psicologia, um psicólogo, um psiquiatra, porque vocês vão entender. É onde está se aproximando a grande possibilidade das pessoas acreditarem na salvação. Eu concordo. Porque a salvação é exatamente isso, é salvar eu de mim mesmo, tá certo? É de Cristo veio salvar eu das minhas misérias, não é? Então, quando a gente começa a buscar uma ajuda, porque você não reconhece que eu tive um trauma, olha, eu não tive essa sorte, eu fui vítima disso. Eu não entendo essa língua. Então, quando a gente começar a se importar em estudar um pouquinho o outro, a salvação está mais perto do que a gente imaginar. O indivíduo é feito de corpo, mente e alma. Se você não cuidar do corpo e da mente, cuidar da alma, não adianta. Você tem que cuidar dos três pontos. E aí você tem um indivíduo completo. Maravilhoso, Roberta. Isso aí, querida. Vamos aqui outra informação, minha gente, ó. Papo bom, hein? Café com especiaria anti-inflamatória melhora o foco e a digestão. Doutora Giovana, vamos colocar doutora, vai. Giovana, como assim um café com especiaria anti-inflamatória? Especiarias, explica um pouquinho para as pessoas em casa, a gente sabe um pouco o que é algumas especiarias, mas dá alguns exemplos. E por que esse café ele é anti-inflamatório? Porque normalmente diz que a maioria dos alimentos são tudo inflamatório. Tudo depende, né? Na ciência a gente usa muito depende. Depende, né? A especiaria que nós podemos falar hoje, uma delas que vai melhorar, né? Tanto com questões antibactericidas, anti-inflamatórias, que vai auxiliar na digestibilidade, a noz moscada, mas sempre com muita cautela na quantidade, no café. Faz toda a diferença e é uma especiaria pouco utilizada. Deveria ser um pouquinho mais divulgada, um pouco mais... Noz moscada, que chama. Noz moscada. Noz moscada. Delícia. A gente utiliza muito em receitas, né? Então, em é um nome um pouquinho ali. Diferente, que a gente não tem molho muito... branco a gente usa noz moscada. Isso, no molho bechamel, é muito comum. Tá certo. E as especiarias que mais utilizamos ali no café, um cravo, uma canela, a gente geralmente vai mais para esse lado. Delícia. É bem gostoso. Para quem tem dificuldade de tirar o adoçante, o açúcar, né? Ele meio que inibe essa vontade do açúcar. Ele dá uma mascarada. Então a gente consegue, quando um paciente está em transição, conseguimos alterar um pouquinho essas especiarias. Na verdade, assim, eu acho legal, mas, por exemplo, ó, eu sou uma pessoa que... outro exame. Eu tenho hipertireoidismo. Super acelerado. Exatamente. Então, se eu tomo alguma coisa que tenha... vamos supor, se eu tomo alguma coisa que tenha canela, ele acelera mais rápido. Eu me sinto com um pouco de tontura. Sim. E é um tipo de uma especiaria. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque não é todo mundo. Você tem que conhecer um pouquinho a sua parte clínica,
para saber se às vezes um café, até o café mesmo, o café aumenta. O café já vai acelerar, né? Ele já aumenta o meu médico falou assim, diminui no café se você toma, viu, padre? Diminui. Pode tomar, mas não toma muito porque o seu hipertireoidismo, você fica com aquela sensação de que parece que você vai desmaiar às vezes. Sempre muito acelerado. E mas tende a a acelerar quantidade. ainda mais. Gostei dessa parte. O café, até no máximo, a gente gosta de colocar até umas 3 horas da tarde, tanto que há estudos bem recentes falando que... Tomar um golinho. Há estudos recentes falando sobre a metabolização da cafeína. Então, ele é atingido, a meia-vida da cafeína, em até 9 horas. Então, é importante brecar ali até umas 3 horas da tarde. Toma até as 11 da noite, meia-noite. Toma um café expresso. Isso a gente mascara, né? A gente fala, eu durmo tranquilo, eu tomo café. Ela, por exemplo, toma e dorme tranquilo. Só que inibe uma certa produção da melatonina, o que reduz a qualidade do sono REM. Isso pode desencadear um sobrepeso, uma obesidade. A menopausa. Agora, café com leite. Café junto com o leite também, ele causa... eu quero tomar 6 horas da tarde. Também pode dar o mesmo efeito? Da mesma forma que a noz moscada. A noz moscada, ela desacelera, teoricamente, porque acelera o processo digestivo. Ainda assim, não é interessante, mesmo que seja com leite, porque vai atrapalhar a qualidade do sono. Isso também acaba sendo até mesmo para café descafeinado, que tem contaminação e, infelizmente, pode prejudicar também a sua qualidade do sono. Acho que eu não gostei. Muito legal, hein? Você. Gostou sim. As especiarias estão em alta aí, viu, meu povo? Especiarias, mas tem que saber tomar, hein? Tem que saber tomar. Vamos lá? Outra informação aqui, gente. Ó, legal, gostei, doutora. Vou chamar de doutora. Como reverter um processo de necrose em menor tempo? Como, doutor? Legal essa... Primeiro, eu acho que seria legal, o que é essa necrose, para os nossos telespectadores entender direitinho, e depois o senhor falar como reverter ele em menor tempo. Lá no colégio, né, a gente estuda biologia, né, a morte celular, aí tinha lá a apoptose e a necrose. A apoptose era a morte celular programada. A necrose é quando tem um fator traumático. Às vezes faltou oxigênio, às vezes teve um trauma físico, às vezes bactérias, uma infecção, gerou a necrose. Hoje, na área da estética, é muito comum as complicações e as necroses estão muito em alta. Aqui em São Paulo, a gente está impressionado com o número que está acontecendo. E principalmente necrose por infecção, que nada mais é do que, às vezes, durante o procedimento, uma asepsia correta. Não limpou a região, não usou uma clorexidina, tocou no celular, tocou na agulha ali, foi fazer o procedimento. Isso está muito em alta. Agora eu estou no processo que eu estou gravando aí uma série que eu estou fazendo um detetive, um policial investigativo dessas questões de complicações. Como a gente trata muito, a gente ensina também profissionais a tratarem. Eu acho que até tem imagens aí, se puder colocar um vídeo. Como que a gente reverte mais rápido? Hoje, a câmara hiperbárica é fundamental. Esse é um paciente do Chile, ele fez procedimento no Chile, estava no Brasil, do carnaval, e aí nos contactou porque estava com a necrose. A doutora nos encontrou e pediu ajuda. Ele estava em Florianópolis, pegou o avião de manhã, veio para São Paulo, ele passou um dia em São Paulo com a gente, apareceu um monte de remédio ali, né? A gente entra com várias coisas, desde o Viagra, né? O sildenafil, aí a gente usa também a ecografia, o ultrassom, para poder ver, antes estava sem o sangue ali circulando, né? Ultrassom com Doppler, e depois a gente viu a irrigação sanguínea voltando. Aí a gente faz algumas aplicações de hialuronidase, que é uma enzima que degrada esse ácido, entra com antibiótico, câmara hiperbárica e algumas outras medicações ali que vão atuar também para resolver. Isso em um dia, em 24 horas, está resolvido. O grande problema é o tempo passar. Quanto mais o tempo passar, pode ficar mais grave, até casos já aconteceram no Brasil, de paciente via óbito, via morrer com septicemia. A infecção ficou tão grave ali, não foi tratada, e aquilo se... E ele ficou curado, o rapaz, aí? Ficou curado, em apenas um dia. Olha que beleza. Posso te fazer uma pergunta? O que gerou? Não dá para ter certeza. Assim, é bem difícil mesmo, não é querendo proteger nenhum profissional, não. Mas ele fez o procedimento, uma semana depois estava no Brasil. Pode ter sido uma contaminação na hora, ele pode simplesmente ter batido o nariz ali algumas horas depois, aquilo gerou um edema e aquele volume comprimiu uma artéria e teve uma oclusão vascular. Pode ter sido excesso de material. Antes a gente tinha, o principal era excesso de material. Hoje a gente está tendo mais contaminação, infecção mesmo, bactérias que estão ali que não cuidaram bem. Às vezes o ambiente não é insalubre, né? Não tá se não cuidar, o que é? Eu já vi gente que teve que amputar o nariz, é verdade? Sim, não é raro, não. A gente tem um caso lá, que é o caso mais grave, chegou pra gente, foi com 9 dias, a gente tratou esse caso quase 1 ano e custamos, ainda fica com cicatriz, fica com sequelas também. Que coisa, hein? Mas se não tratar... Coça, isso, a pessoa fala o quê? Dói, coça, aqui como é que é?
primeiro sintoma ali que dura pouquinho é a coceira. Ele começa coçando e já começa a doer muito. Aí continua coçando, mas a dor é tão grande, né, que a pessoa já esquece da coceira. Fica uma coisa... É uma aplicação só. Normalmente, depende do tratamento da causa, né? No caso desse rapaz que esse você foi tá só colocando. um dia, a gente resolveu só num dia, foi um momento... Mas aí a gente entrou com um protocolo de tiro de canhão, né? Normalmente a gente entra com um protocolo um pouco mais leve e acompanha por 2, 3, 5 dias o paciente. Parabéns, muito legal. Parabéns, apesar que eu vi Legal ele fez umas carinhas de dor ali, mas você vai fazer o quê? Tiro de canhão tem que ser... Aqui é uma região que às vezes não anestesia. A gente faz anestesia, mas a anestesia acaba não pegando, tá muito inflamado. É uma que dói, né? Você vai enfiar ali na parte... Ainda tá inflamado o negócio lá, tá? Dói, viu? Necrosado, né? Quando que você fez esse... Esse caso foi no carnaval desse ano. E você tem notícia dele hoje? Tenho, tá bem. Graças não vou com legal. cicatriz, nada. Que legal. E Parabéns. depois de 6 meses, estando tudo bem assim, pode até fazer o procedimento de novo. Não teria nenhuma contraindicação Procure o nesse doutor sentido. Thales aí, que o homem é fera, hein? O homem é fera. Você tá com umas coceiras diferentes aí, ó. Já procura o doutor Thales aí. O cara é bom demais, meu. E antes de fazer, claro, tem toda uma parte de exames para verificar, ter certeza, né, que tá necrosado. Você já tem um olhar para isso também, né, doutor? Com certeza, a gente vê ali uns sinais, né, tá com muita dor, isquêmico. Aí a gente associa também, né, o ultrassom. Anos de muito experiência, né? Que legal. Parabéns, doutor. O senhor é muito... Fala que o senhor é bom demais. Vamos ver aqui a outra informação. Quiropraxia, além do alívio da dor, um cuidado completo para a coluna e qualidade de vida. Olha aí. Ela vai embora hoje só às 6 da tarde. Olha quanta gente tem aqui. Não tem problema. Não tem problema. Além do alívio da dor, um cuidado completo para a coluna e qualidade de vida, né? Esses aí são alguns movimentos que ajudam muito na parte da coluna, né, doutora? Ajudam bastante, né? E a quiropraxia, por si só, muitas pessoas conhecem para buscar um tratamento de um problema. Seja de uma hérnia de disco, uma lombalgia, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, mais global, né? Mas a quiropraxia, ela vem com um olhar preventivo. Então, eu, por exemplo, eu atendo desde o bebezinho, com 1, 2, 3 dias de vida, né? E aí as pessoas me perguntam, nossa, mas ele já tem um problema? E como saber que ele já tem um problema? Ele não tem um problema na maioria das vezes. Na maioria das vezes, o que eu detecto são pequenas alterações de funcionamento, muito, muito, muito sutis, mas que vão comprometer e que vão gerar uma dificuldade na amamentação, ou que vão ocasionar uma cólica, um refluxo nesse bebezinho. Então, você consegue diagnosticar, doutora, olhando o quê? Um pouquinho o jeitinho do bebê, na hora que ele tá mamando, na hora que ele tá dormindo, na hora que ele se vira, Sim. O modo dele chorar, por que ele tá... Você fala, pera um pouquinho, aí você já mais ou menos... E toda análise palpatória e testes neurológicos, reflexos, né? Então a gente faz toda a avaliação, entende como essa criança tá, como ela vem se comportando e faz a análise palpatória. E aí eu vou detectando pequenas compensações ou pequenas tensões meníngeas e aí a gente vai trabalhando na correção, tanto da coluna quanto do crânio. E aí a quiropraxia é para a vida, porque a gente tem um corpo que trabalha o tempo inteiro, né? E aí a gente só lembra que tem articulação, que tem coluna, que tem joelho quando ele dói, né? Muito se fala em atividade física, e eu concordo, nós precisamos de atividade física para fortalecimento, para bem-estar do músculo e para outras questões orgânicas do nosso corpo. Mas a gente precisa se atentar ao movimento da articulação. Se a gente tem inúmeros ossos que se articulam no nosso corpo, eles precisam de movimento. A falta deles vai gerar uma consequência que, na maioria das vezes, é a dor. Então, quanto antes a gente começa a ter um cuidado com a coluna vertebral, melhor é o funcionamento como um todo do corpo. Então, acho que você também, doutora, deve estar pegando muitos casos hoje de muitos adultos, porque hoje muita gente está fazendo academia e quer ficar com o corpo legal, tudo bem, tá tudo certo, a parte muscular fica legal, mas a parte óssea, muitas dores, né? Eu mesmo, por exemplo, eu acho que tem alguma coisa que está acontecendo comigo, eu acho que é a idade. Eu vou fazer flexão de braço, eu faço 2 tipos, né? Eu tenho uma que eu ponho os pés lá no cima do sofá e vou aqui, ó. Gostou? E tem aquela que eu vou direto no chão. Tá. Só que às vezes eu sinto essa parte minha peitoral, assim, dolorida. Dolorida. Às vezes, pô, será que dá uns reflexos, fala, será que é meu coração? DNA, pá. O que é? DNA mesmo. Então, assim, é a parte também dos ossos. Os ossos. É a falta de mobilidade articular. Então, você tem uma postura, provavelmente, no teu dia a dia de ficar mais assim.
ficar um pouquinho mais curvado. Né? E hoje em dia é muito comum, porque as pessoas passam muito tempo na frente de uma tela, seja computador, seja celular. Cabecinha para baixo. Quando você vai querer movimentar, o teu corpo não aceita mais esse movimento. Dói, incomoda, porque ele está enrijecido. Então, eu brinco com os meus pacientes, eu falo assim, a maioria dos pacientes chega com muita limitação de movimento, com muita rigidez articular, e é como se estivesse enferrujado. Conforme a gente vai liberando esses movimentos, o corpo volta ao normal. Então, antes, o que o paciente chegava e dizia, se eu forçar para ficar numa determinada posição me incomoda, vai incomodar quando ele ficar na posição errada. Então, a gente vai devolver a capacidade do corpo de se cuidar, de se autorregular. É acessível fazer esses trabalhos pela população assim, doutora? Porque muita gente tem esses problemas, mas fica preocupada. Eu preciso passar na psicóloga, preciso passar na nutricionista, eu preciso passar no doutor ali, que ele é especialista. E eu preciso passar também em você. Então, hoje a gente tem um problema. Eu estava mesmo conversando com o Dr. Tales. O que acontece? A gente tem a falta da regulamentação no nosso país, né? Então, não tem um conselho que cuide da nossa profissão. Mas posso falar? Pode. Muitos conselhos que só também existem e não fazem nada. Exato, né? Mas aí é um outro assunto, A maioria deles está lá. E aí, o que acontece? Hoje, os convênios médicos, eles não têm a obrigatoriedade de cobrir uma sessão de quiropraxia. Muitos. Para alguns sim, outros não, né? Então vai depender muito da modalidade do convênio. E no SUS, por termos poucos profissionais, a gente também não tem acesso. Então, limita um pouco. Não é um tratamento barato, né? Não é uma coisa barata. Mas assim, fazer pelo menos de vez em quando, né? Já começa a fazer a diferença na saúde das pessoas. Não sei, vai ficar a ideia aqui. Exatamente por essa questão, né? Eu sou paroquiana do Padre Juarez. Nós montamos também. Então depois a gente conversa. Eu montei um projeto com o Padre Juarez, onde eu, como psicóloga, que eu espero ter mais psicólogos, mais profissionais na área de saúde. Então tem fono, tem psicopedagoga. Nós vamos doar um tempo na paróquia. Para que pessoas da comunidade que não têm condições de estar nos procurando em consultório poderem ser atendidos em troca de 1 quilo de alimento não perecível. Isso é lindo para uma pastoral. É lindo trabalho, mas às vezes tem muita gente que tá nos assistindo aí, e aqui em São Paulo, eu queria também ter às vezes não tem um acesso de paróquia, né? E poderia ter assim uma ajuda, talvez num grupo de comunidade que se podia ter entre os médicos, falar, se você ligar para nós agora, você vai dar uma ajuda para a gente, o doutor vai atender, a nutricionista também. Começa, padre. Temos que começar a pensar nisso, né? Vamos começar. A população vai precisar, a população não é rica. Exatamente. Oi? O Thales tem um projeto, né, Thales, que pode ajudar um pouquinho também. A gente atende paciente com fissura labial, sem custo, a gente realiza a harmonização Aquela facial. Coisinha aqui no lábio, aqui, né? Isso. Olha que legal, faz preenchimento, faz cirurgia. Atende assim, as pessoas, as famílias que estão assistindo agora, podem entrar em contato com o Dr. Tales aí, olha, tá vendo? Semana que vem a gente tem atendimento. São mais de 100 pacientes, acho que tem mais de 20 vagas ainda. A gente nunca preenche todas as vagas, assim. A gente vem muito paciente de Santos, de Bauru, que passam com a gente. Bacana, tá vendo? Nós temos que mostrar isso consultório. Aí. Olha o contato dele aí, tá vendo, gente? Ó, já vai pegando. Obrigado. Só que nós temos que falar, isso aqui é a Rede Vida. A Rede Vida tem que ajudar o nosso povo mesmo, né? Exato. Tá aí, ó, tá vindo profissionais aqui que são estudados, não é gente que só fala aí na internet, não. Esse estudado, todos aqui estudaram muito e que quer fazer um trabalho. Estudamos, né? Ainda a gente parar de estudar, a gente não consegue nada. Dizer, assim, o padre quis dizer, vocês são estudiosos, vocês estudaram, ficaram anos trabalhando, né? Obrigado, parabéns aí. Obrigado, doutora, a senhora é maravilhosa também. Vamos aqui mais uma, dá tempo? Ó, o que Gabi Amarantos tem? Nutricionista explica diagnóstico tenso, perda de controle. Ela é a Gabi Amarantos, né? Isso. Bonita, né? Bonita. O que essa mulher tem, hein? Muito. A sorte é dela. Mas assim, ela não emagreceu da forma mais saudável. Eu não falo nutricionalmente, eu falo em relação à parte emocional. Então eu deixo depois até para a Roberta comentar um pouco sobre. Ela teve um caso de uma perda do irmão por diabetes.
E isso abalou muito ela entendeu a necessidade dessa perda de peso e depois dessa perda de peso ela teve alguns quadros e ainda está tratando com compulsividade alimentar. Então, isso acontece muito quando o paciente, por exemplo, ele não entende que o emagrecimento ele precisa ser de uma forma devagar. Infelizmente, as pessoas hoje em dia, devido à internet, às redes sociais, são muito imediatistas. É uma questão do imediatismo. Exato. Né? E isso acaba atrapalhando. Então, também tem as pessoas que querem se cuidar sazonalmente. Então, eu quero ir para praia, tem um verão, tem um carnaval. Isso acaba atrapalhando, infelizmente, vira uma chavinha na cabeça que pode desencadear diversos distúrbios alimentares, como, por exemplo, a compulsão alimentar, que foi o caso da Gabi. Que coisa, hein? Puxa vida. Ela emagreceu muito. Hein? 30 quilos. Ela emagreceu muito. De uma maneira muito rápida. De uma maneira muito rápida. Isso não é bom. Por isso que precisa... Assim, eu não sei se o caso dela teve uso de alguma medicação análogo de GLP-1, que foi essas canetinhas da vida. Mas caso teve, precisa sempre ter um acompanhamento nutricional para que não tenha perda de massa muscular, para que não tenha depois, quando retira a medicação, aquele desmame que a pessoa tem um reganho. E aí, infelizmente, ela tende a atrapalhar todo o sistema metabólico dela. O nosso diretor tem uma pergunta para você. Claro. Tudo bem, doutora? Tudo bem? Tudo jóia. Esse distúrbio pode levar também a uma bulimia, uma anorexia ou não tem nada a ver? Com certeza. O distúrbio alimentar, ele sempre vai puxar um gatilho para outro, né? Então, começou com a compulsividade alimentar. No caso, sim, teve vários gatilhos para ela e, com certeza, tem a relação do irmão. E aí, com essa distorção de imagem, com certeza, ela pode começar a desenvolver outros distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia e assim vai. No caso dos homens, a vigorexia também. O que é a vigorexia? Vigorexia é quando o homem ele já está forte, ele tem um bom volume, uma densidade muscular, ele está seco, mas quando ele se olha, por exemplo, no espelho, ele se enxerga extremamente magro. Para as mulheres não é tão comum, mas hoje, devido mas hoje, por conta das redes sociais também, as mulheres têm elas não querem mais ser apenas magras, elas querem ser definidas, ter um volume muscular extremamente sequinha, né, com um baixo teor de gordura no corpo. Isso é perigoso, né? Isso é perigosíssimo, que a pessoa ela vive só em prol disso, ela vive atrás da composição corporal dela. Ela vive refém, ela conta calorias, ela conta... Porque também tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de emagrecer. Eu tenho facilidade de emagrecer. Que sorte é sua. Não, independente disso. Eu sempre tive. A sua genética. Se eu ficar uma semana comendo menos, rapidamente... Nossa, você emagreceu. Eu emagreço. Sim, a genética, ela contribui. Minha genética... Mas a menopausa não faria isso com você. A água engorda, hein? Alface também? As coisas todas. Nossa, Tá bom. Assustador. Olha, gente... E pior que se você manter, eu gosto desse corpo, eu quero manter, aí vai, só que é perigoso, você tem que diminuir o doce. Pô, mas gosto do meu corpo assim, pô. Mas eu emagrecer, mas vamos lá. Autoajuda e psicologia. Quando o popular se aproxima ou se afasta da ciência? Olha aí, autoajuda, né? A gente vê muitas pessoas hoje, um consumo muito grande de pessoas buscando autoajuda em livros, ou até na internet. Então, isso aí é uma coisa que a gente está vendo uma destemperança muito grande na humanidade hoje, né? A coisa essa atenção, enfim. Agora, até quando que Roberta, popular se aproximar ou se afasta da ciência? Essa autoajuda. Na maioria das vezes se afasta. Porque nem todo mundo que escreve autoajuda tem capacidade para isso. Na verdade, tem utilizado muito a IA, né? Aliás, a IA como uma psicóloga. E tem pessoas romantizando o uso da IA para tratamentos psicológicos. O que você acha disso, por exemplo? Eu acho isso uma loucura. Pegar a gente assim, hoje é dia de terapia, no bar tomando cerveja. Então assim, gente, a psicologia é uma ciência, não é brincadeira. São 5 anos de faculdade. Fora o restante que tem que ficar estudando. Assim, entendi. Autoajuda, você pode ter livros de autoajuda, conversar com um amigo, mas isso não é terapia, isso não resolve. Só falar não resolve, você tem que tratar. E para tratar, você precisa efetivamente de um profissional gabaritado. E esse profissional é o psicólogo.
Quando é que as pessoas, Roberto, elas vão cair em si? Eu acredito que alguns caem em si. Que o ser humano é a maior riqueza que eles têm hoje para um ajudar o outro. Eu espero que o ser humano é o padre. toque. Os sentidos humanos, eles são indispensáveis, né? No sentido próprio do ser. Sim. Eu falar com você, o Papa anterior, se sentir o cheiro da pessoa, olhar nos olhos, falar com você, o resultado é diferente. Falar assim, leia isso aqui, leia o meu livro, agora fala comigo. Exato. Então, quando é que as pessoas vão cair em si que o ser humano, ele é fonte, é um sol na vida da pessoa? Então, é engraçado, padre, porque muitos seres humanos não têm código. O que é o código? É isso. Se você toca, a pessoa repele. Então, isso começa na infância. Saber conversar, saber tocar, sentir o cheiro, ter todos os teus sentidos aguçados, né? O que a maioria faz? São todos, tem gente que conseguiu educar seus filhos de maneira correta, que é uma tarefa dificílima educar. Não é só educar, pode ou não pode, por favor, dá licença, obrigado. É tocar, é entender cada questão. É o olhar. Né? Então, é o código. O modo como você fala, Exatamente. O olhar. Tudo isso move o ser humano. A terapia ajuda, mas você como padre ajuda muito. Porque quando a pessoa vai se confessar com você, você faz isto, 50% do problema dela foi embora. Porque ela se sentiu segura com você. E aí ela só quer confessar com você, ela quer conversar com você. Porque você não precisou falar, você tocou e segurou. A hora que você segura, é a hora que a pessoa sente a troca. A maneira como você impõe a voz para conversar, o tipo de olhar, na hora que você vira para a pessoa, olha, fala, isso é uma maneira... Atenção. Agora, até que ponto, Roberta, o trabalho de um psiquiatra, você precisa trabalhar em contrapartida com ele, ou seja, paralelamente com ele, melhor dizendo. Vamos lá. Eu, quando eu me formei, eu não precisava de um psiquiatra, certo? Os convênios médicos só deixam os pacientes receberem reembolso se o psiquiatra estiver habilitando a questão. Vamos lá, o psiquiatra é um médico, ele faz medicina e se especializa em psiquiatria. O psicólogo não é médico, com a graça de Deus, hoje estamos na área da saúde, mas quando eu me formei nós éramos de humanas. Eu, advogado, economista, administrador, né? Então, nós trabalhamos a emoção. O psiquiatra trabalha efetivamente a doença. Então, a medicação, quando prescrita, é o psiquiatra. O psicólogo sabe, percebe emocionalmente, falando no emocional, que aquela pessoa precisa de tratamento. Sim, às vezes precisa. Existem psiquiatras que fazem um processo terapêutico de forma diferente. A maioria deles, uma vez por mês. Dá para você tratar uma pessoa uma vez por mês. Emocionalmente falando. É muito pouco uma vez por mês. Então, o que acontece? Você vai ao psiquiatra, passa pela tua consulta no psiquiatra. Algumas não necessariamente precisa da prescrição, mas em contrapartida você está com um acompanhamento psicológico. São duas coisas completamente diferentes. Maravilha. Muito bem explicado, Roberto. Você é maravilhosa, Roberta. Muito obrigada, padre. Eu sabia disso. Que bom. É um outro assunto que eu gostaria que a gente tratasse um dia. Você se autoafirmar. Sim, realmente, eu sou muito bom nisso que eu faço. Realmente eu tenho essa grandeza nessa... Se isso é correto ou se não é. Mas isso é um outro assunto. Só vou contar uma frase da minha mãe, que ela fala, quando eu falo, eu sou muito boa no que eu faço. Você não tem vergonha de falar isso? 33 anos fazendo todos os dias a mesma coisa, se eu não for boa, eu sou muito burra. Claro, isso... Então a gente vai buscando, né? Quando alguém elogia, pelo menos para nós cristãos católicos, a gente fala assim, nossa, você faz muito bem isso aí, viu, Rodolfo? Você fala assim, é graça de Deus. É verdade. Isso não importa para ele, é ele que me confiou esse dom. Então sempre ele e eu diminua. Mas não é errado você falar obrigado, mas é Deus que fez. Amém. Gente, ó, o programa acabou, que pena, que pena. Eu aqui agradeço a Deus muito pela tua presença, doutor Thales. Prazer, Vai voltar aqui uma próxima vez com a gente. Deus abençoe. Obrigado. Foi muito bom e parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigado. Doutora Lidiane, gostei demais. Tá? Bom, fico muito feliz. Eu me interessei demais, porque eu tenho algumas dorzinhas aqui que eu preciso resolver os negócios aí. A nossa querida Giovana Baleiro, obrigado pelas suas informações brilhantes, importantíssimas. Obrigado, gostei muito, viu?
E a Roberta Borges, que já é São Paulo. Padre, eu só atendo depois de rezar para o Espírito Santo, eu nunca atendo antes do Espírito Santo. Aí sim, muito bem. Aprendeu Eu direitinho com o padre Juarez, hein? Eu preciso dele. Legal. Gente, que Deus abençoe você. Lembrando que hoje, logo mais, temos aquela missa com orações de cura interior. Que Deus abençoe você no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Olha que bonito, ó.